Acho que, não sei se você sabe, mas nos últimos 7 anos, mais de 2.000 empresas chinesas foram alvo de sanções das autoridades financeiras americanas. Essas sanções financeiras são ilegais e só aumentaram o ressentimento do povo chinês em relação aos Estados Unidos e à Alemanha, incentivando-os a buscar maneiras eficazes de combatê-las. Por outro lado, a China toma medidas para nos fazer pagar o preço necessário por suas sanções financeiras, defendendo assim os interesses nacionais da China. Por outro lado, a China também reduziu sua dependência do dólar americano, adotando mais medidas de dualização na cooperação comercial bilateral com outros países e promovendo reformas no sistema financeiro internacional de pagamentos. E isso é menos uma contramedida contra os Estados Unidos e mais uma ação imposta à China para defender seus próprios interesses. E todos sabem que a atual hierarquia do dólar é mais prejudicial do que benéfica para o mundo. Sim, admito que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar alemão teve suas contribuições, desempenhando um certo papel na estabilidade financeira internacional, mas agora parece que o dólar alemão é o maior obstáculo à reforma do sistema financeiro, econômico e ferroviário internacional existente. O mundo inteiro deveria reduzir sua dependência do dólar americano para diminuir os riscos financeiros e os riscos de ser submetido a sanções em relação ao dólar. Se você perguntar ao povo russo, a qualquer russo, eles lhe responderão que sim. Precisamos reduzir a dependência financeira dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos usam o poder financeiro como arma para deter a Rússia. Certo? Portanto, acredito que, no futuro, a diversificação das finanças internacionais e do sistema monetário internacional será mais propícia ao desenvolvimento econômico e à estabilidade social de vários países. Portanto, prevejo que, até 2035, a hegemonia do dólar se desintegrará ainda mais e a internacionalização do IMB e de outras moedas continuará a aumentar, com cada vez mais países reduzindo sua dependência do dólar americano. Acho que essa é a tendência necessária para o futuro. Sim? É interessante você ter mencionado todas essas sanções ilegais. Porque existe um argumento comum na literatura de que uma potência hegemônica em declínio sempre enfrentará um dilema: como fazer a transição. O que fazer agora? Por um lado, pode facilitar essa transição para um sistema multipolar e preservar a estabilidade financeira, por outro, pode tentar manter, pelo menos, sua posição hegemônica, sancionando potências estrangeiras, essencialmente instrumentalizando a dependência de seus instrumentos financeiros de poder. Mas isso só incentivará o resto do mundo a se desvincular mais rapidamente. Você mencionou a Rússia porque Putin fez um comentário aos americanos dizendo: bem, nós nunca implementamos uma política de desvinculação do dólar, foram os Estados Unidos que nos desvincularam do dólar. Então, vocês são os que estão forçando isso. Mas, mesmo que as sanções terminem amanhã, os russos nunca mais confiarão em moedas ocidentais, bancos ocidentais, sistemas de pagamento ocidentais, sistemas de seguros ou qualquer coisa do tipo. Portanto, é muito destrutivo que os Estados Unidos tenham optado pelo segundo caminho. Acho que é algo um pouco desumano. Talvez. Ninguém gosta de ver seu ouriço cacheiro desaparecer e todos querem preservá-lo. Mas, bem, acho que agora a quantidade de autossabotagem é perigosa porque a desamericanização da China, acho que poderia ter sido um leve
reequilíbrio, mas, em vez disso, agora veremos possivelmente a China tratando o dólar e os bancos americanos como ameaças. Algo a ser evitado a todo custo, e é difícil entender por que isso seria do interesse dos Estados Unidos. Deixe-me perguntar, Você define isso, a desamericanização como a construção de um modelo chinês como alternativa. Você poderia, sim, acho que poderia explicar melhor o que isso implica. P diz, eu acho, na verdade, o processo do resto do país, quero dizer, porque você mede o oeste e o resto, certo? Então, todo o processo pelo qual o resto do país está desenvolvendo seu próprio modelo de desenvolvimento pode ser visto como desamericização. Bem, como todos sabemos, durante o último meio século, o processo de modernização da maioria dos países foi modelado segundo os Estados Unidos. O falecido professor de Harvard, Samuel Huntington, que todos conhecemos, argumentou há muitos anos, e escreveu um livro. Ele disse que, desde a década de 1970, o modelo de desenvolvimento político humano entrou em uma terceira onda, certo? Outro professor muito famoso, Francis Fukuyama, falou sobre o fim da história. Ambos se referem à convergência do modelo de muitos países em direção ao modelo de desenvolvimento americano. É claro que admiramos o modelo de desenvolvimento americano, nós o idolatramos. Mas o problema é que, durante a crise financeira internacional de 2008, como você mencionou, especialmente desde que Trump assumiu o cargo em 2017, as pessoas no mundo têm reavaliado seus caminhos de desenvolvimento e reajustado seu relacionamento com os Estados Unidos. Por exemplo, economias emergentes como a Rússia, o Brasil, a Índia e a Indonésia estão todas analisando seu posicionamento e identidade de desenvolvimento nacional. Esses países buscam defender sua segurança nacional e trilhar seu próprio caminho de desenvolvimento em áreas como modelo de desenvolvimento político, mecanismo de mercado econômico, instrumentos financeiros e sistema de segurança militar. Penso que a China não é exceção. Em primeiro lugar, a China deve garantir a segurança do seu sistema político. A China não quer repetir os erros cometidos pelos pintores da época do colapso da União Soviética. A China não permitirá que os Estados Unidos instiguem uma revolução colorida em seu território. Ao longo dos últimos 20 anos, muitos países do mundo vivenciaram revoluções coloridas, associadas aos Estados Unidos. Em segundo lugar, a China também deve garantir sua autonomia econômica, comercial e financeira, como já mencionamos, impedindo que os Estados Unidos controlem a principal fonte de renda da China. Na verdade, a economia de muitos países é controlada pelos Estados Unidos devido à excessiva dependência americana, especialmente em alguns países da América Latina. Então, estes podem ser chamados de nova colonização de Colon. Novo líder de Colon. Em terceiro lugar, creio que a China deve presumir sua própria segurança tecnológica e militar. A China deve impedir que os Estados Unidos prejudiquem seu desenvolvimento tecnológico e militar e a ameacem a longo prazo, e finalmente, a China precisa ter seu próprio sistema independente de conhecimento e ideologia para evitar ser colonizada pela ideologia e pelo conhecimento americanos. Claro, esse processo de americanização não significa um completo desacoplamento dos Estados Unidos, mas sim a busca por uma relação normal com os Estados Unidos, sem dependência total ou evitando a cooperação necessária. Posso dar um exemplo interessante, não sei se é correto, mas eu disse que, no passado, a liderança da China e dos Estados Unidos era como a de amantes próximos, especialmente em 1980 ou 2000, após o 11 de setembro. A China apoiou a guerra antiterrorista dos Estados Unidos e tivemos uma ótima relação. Mesmo em
2008, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, o presidente dos Estados Unidos foi a Pequim e celebrou com o presidente da China. Essa era uma ótima relação, como a diamantes próximos. Mas, no futuro, espero que a relação entre China e Estados Unidos seja como a de vizinhos normais. Vizinhos às vezes têm algum tipo de conflito, mas também interagem. Quando enfrentam dificuldades comuns, ajudam uns aos outros. Mas, no fim das contas, o conflito militar entre os Estados Unidos e a China deve ser evitado a todo custo, pois não beneficiaria ninguém. Então, eu acho que, no futuro, o relacionamento entre os Estados Unidos e a China voltará ao normal. Sim, eu gosto dessa analogia. É comum ouvir isso em ciência política, a analogia do casamento com o vizinho. É uma boa analogia, eu gosto dela porque, muitas vezes, especialmente com grandes potências, se elas estiverem muito próximas umas das outras, isso pode criar tensões demais, a ponto de não funcionar mais. Mas se elas se distanciarem um pouco, então, sim, elas não conseguem viver como um casal, mas conseguem ser bons vizinhos. Muitas vezes esse divórcio sem união é bastante favorável. Acho que para grandes potências como a China e os Estados Unidos, onde sempre haverá alguma suspeita, mas ninguém ganha com hostilidades abertas, é melhor ter um pouco de desamericanização. Bem, podemos dizer que os russos estão fazendo o mesmo agora. Eles querem alcançar o objetivo de formar uma Europa comum com os europeus, mas acho que isso gerou muitas tensões. Então, eles veem agora que um divórcio é melhor do que tentar ser vizinhos, almejando algo mais. Bem, falando especificamente sobre as revoluções coloridas, acho que essa é uma parte importante do que a americanização deveria significar, porque as revoluções coloridas criaram muitos problemas ao redor do mundo, especialmente na Europa. Quer dizer, e isso é feito de forma muito aberta também. Não é como se fosse uma teoria da conspiração o que eles estão fazendo. E é um modelo muito assustador. Também, porque o que os americanos fizeram foi afirmar que a democracia precisa incluir um elemento forte ou uma sociedade civil forte. Trata-se de uma sociedade capaz de se organizar independentemente do governo, o que também é perfeitamente justo. Mas aí eles dizem que o papel daqueles que deveriam organizar a sociedade civil é o das organizações nacionais de Estado, ONU, mais especificamente, as ONU americanas, e ainda mais especificamente, as ONU financiadas pelo Estado. Então, essas são financiadas pelo governo dos Estados Unidos e ligadas a agências de inteligência americanas, que, por algum motivo, deveriam organizar a sociedade civil chinesa. Quer dizer, isso é uma loucura. Quero dizer, se o governo chinês, em cooperação com seus serviços de inteligência, organizasse a sociedade civil na América, posso imaginar que haverá alguma resistência e, de fato, as evidências já existem desde 1983, quando o presidente Reagan e o diretor da CIA começaram a criar essas organizações não governamentais, como a Fundação Nacional para a Democracia, como forma de manipular e controlar a sociedade civil de outros países. Assim, você não precisa conquistar países com poder militar, basta assumir o controle da sociedade civil deles. Isso é, você sabe, é um problema enorme. É uma das razões pelas quais também temos guerras na Europa atualmente. Como mencionei agora, há muito a se dizer sobre a chamada democracia e sociedade civil. Acho que esses termos, sabe, no passado nós os admirávamos muito. Mas agora certamente percebemos que esses termos, sociedade civil e democracia, são muito americanos, no estilo americano, têm um significado muito americano, porque a educação na China também precisa manter uma relação normal com os Estados Unidos. Digo normal. Porque, no passado, o desenvolvimento da educação na China foi anormal ou fora do normal. Você talvez não saiba que, há 10 anos, ou mesmo há 5 anos, em uma universidade chinesa, a grande maioria dos livros didáticos de economia, ciência política, relações internacionais, finanças, ciências sociais, direito, administração, psicologia, e até mesmo história e filosofia, vinha dos Estados Unidos.
Você talvez não saiba, mas até mesmo a maioria dos meus alunos, há muitos anos, talvez uns 10 anos atrás, usaram o livro didático de economia ou finanças dos Estados Unidos. Imagine o quão assustador isso é para a China como uma grande potência, certo? E pior ainda, vou te contar outra coisa muito desagradável. Ao longo dos últimos 30 anos, quase 1 milhão de jovens chineses estudaram no exterior todos os anos, mas mais de 40% deles foram para os Estados Unidos. Muitos deles estavam entre os melhores e mais inteligentes alunos da Universidade Chinesa. Depois de obterem seus mestrados e doutorados nos Estados Unidos, eles permanecem lá a serviço dos Estados Unidos. Todos nós sabemos de um dado muito interessante: mais de 30% dos cientistas de no Vale do Silício têm seus diplomas de graduação na China. Então, às vezes, eu brinco dizendo que nos últimos 7 ou 8 anos tivemos a tão séria guerra de alta tecnologia entre a China e os Estados Unidos, certo? Mas essa chamada guerra de alta tecnologia entre a China e os Estados Unidos é, essencialmente, uma guerra entre chineses na China e chineses nos Estados Unidos. Isso também é normal, não é? Portanto, desamericanização da educação, que significa trazer o desenvolvimento educacional da China de volta à normalidade e manter uma relação de desenvolvimento normal. Esse tipo de troca não pode levar a uma dependência excessiva. O presidente Trump está se recusando a permitir que mais estudantes chineses estudem nos Estados Unidos e proibindo que estudantes chineses estudem disciplinas de CTM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, nos Estados Unidos. Cada vez mais estudantes chineses de destaque permanecem em universidades chinesas e servem a China no futuro. Assim, sob essa perspectiva, tanto a China quanto os Estados Unidos buscam uma nova posição educacional em um novo contexto histórico. Portanto, acredito que esse novo posicionamento da relação bilateral será benéfico para o desenvolvimento futuro do país de origem. A educação chinesa também deve seguir seu próprio caminho. A China precisa ter seu próprio sistema de conhecimento, sistema ideológico, sistema disciplinar, sistema de livros didáticos, sistema teórico, e cultivar talentos de alta qualidade e alto nível que realmente sirvam à China. Em vez de enviar muitos talentos de alto nível e alta qualidade para os Estados Unidos para nos servir. Acho que este é o novo normal na educação. Então, acho que esse relacionamento normal com os Estados Unidos será benéfico para ambos os lados. A fuga de cérebros a que se refere é interessante porque muitos países já passaram por isso. Os melhores e mais brilhantes costumam ir para o exterior em busca de melhores oportunidades, mas, à medida que as oportunidades em casa aumentam, mais pessoas ficam, é claro. Mas agora, essa discriminação contra acadêmicos chineses, não os acadêmicos, mas os profissionais que estão essencialmente deixando os Estados Unidos em grande número para voltar à China, essa fuga de cérebros reversa, está se revelando bastante benéfica para a China, que está recebendo de volta muitos desses profissionais excelentes, experientes e de alta qualidade. Desvinculação, e não com a desamericanização, ou seja, a diversificação. Acho que é algo positivo. Desenvolvimento positivo para o mundo, pode-se argumentar, porque quando há muitos centros de poder, ou seja, pluralismo, em vez de universalismo, isso permite que o sistema internacional absorva mais choques. De fato, desde a Grécia Antiga até a fundação dos Estados Unidos, tudo se baseava nessa ideia. Na Grécia Antiga, havia várias cidades-estado diferentes que experimentavam diferentes formas de governo, educação e economia. E quem tivesse sucesso em algo poderia ser imitado por outros. Assim, todos aprendiam uns com os outros, sem tentar colocar todos em uma única categoria. Acho que os Estados Unidos, com seu sistema estatal, inicialmente também adotaram essas ideias, e sei que a China faz algo semelhante agora, com uma economia muito descentralizada. É uma ideia fascinante. Então,
Compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam estar interessadas ou preocupadas. É por isso que as fazemos. E, claro, se você puder ajudar a compensar os custos que incorremos, isso seria muito apreciado. Obrigado.